Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda o meu Senhor? Torna-me um consagrado por amor. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi. Me lanço, me entrego nos braços do teu amor, pois nesse amor quero me consumir. Teu amor me queima sem me consumir. O teu amor é um mar de águas impetuosas, e voltas, e voltas, e voltas no teu amor, pois nesse amor quero permanecer. Mais uma vez, ouvi a tua voz. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi. E me lanço, me entrego nos braços do teu amor, pois nesse amor quero me consumir. O teu amor me queima sem me consumir. O teu amor é um mar de águas impetuosas, e voltas, e voltas, e voltas no teu amor, pois nesse amor quero permanecer. Eu quero acolher você que está nos acompanhando. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Quando recebi o convite, por parte do Seminário Diocesano para estar aqui com vocês, fazendo essa live vocacional, meu coração se encheu de alegria e escolhi justamente iniciar com essa canção, porque essa canção representa muito a minha vocação. Essa canção mexeu muito com o meu coração quando eu estava fazendo o processo de discernimento vocacional, e por ela encher tanto meu coração de alegria, eu quis iniciar assim esse momento alegre e feliz aqui com cada um de vocês. Vamos juntos permanecer aqui, mas para permanecermos bem, vamos iniciar com uma oração, vamos iniciar rezando. Reze comigo, rezemos juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos também a companhia do nosso Santo Anjo da Guarda. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Eu queria começar te contando e te dizendo que você tem um grande tesouro. Todos nós temos um grande tesouro. Hoje mais cedo, em um pequeno vídeo que eu fiz para a divulgação dessa live, eu já falava disso. Todos nós temos um grande tesouro. E esse tesouro que nós temos se chama história. É a nossa história pessoal. Porque a história é o local, é o lugar privilegiado da ação de Deus em nós. É Deus que entra na nossa vida, Deus que trabalha em nós, Deus que nos marca, muda a nossa história, transforma a nossa história, transforma o nosso coração, e isso fica permanentemente gravado em nós.
E por isso que, ao iniciar esta live agora, eu queria dizer para vocês que eu estou aqui para partilhar com vocês o meu tesouro. Estou aqui para partilhar com vocês a minha história, um pouquinho do meu testemunho vocacional, porque na minha história estão momentos bons e momentos ruins, claro, mas momentos em que eu posso voltar para me reconciliar comigo mesmo, momentos nos quais eu posso voltar para me reconciliar com Deus, momentos nos quais eu posso voltar para me reconciliar com tantas pessoas, dando o carimbo do perdão para tantas delas. Eu posso voltar para olhar para fatos da minha história e louvar a Deus por tantas coisas boas, como a minha história vocacional, como o meu itinerário vocacional, que é parte da minha história, que é a minha história, porque, como Jeremias diz, né, desde o ventre da minha mãe eu já te conhecia, desde o ventre da tua mãe eu já te consagrei, e eu vejo que a minha vida, assim como a de Jeremias, eu posso também dizer, né, na minha vida, que também desde o ventre da minha mãe o Senhor já me escolhia, já me consagrava. E a minha história é toda reflexo do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Não é à toa que eu escolhi como lema do meu diaconato, né? Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente a bondade do meu Deus. Cantarei eternamente o amor do Senhor. Cantarei eternamente as mil maravilhas que Ele fez na minha vida. E que, claro, Ele faz na nossa vida, na nossa história. E que Ele quer fazer também na sua história. Por isso eu acredito muito fortemente, amados irmãos e irmãs, que quando nós vamos partilhar a nossa história e o nosso testemunho vocacional, nós não vamos simplesmente contar algo banal, sem significado, sem sentido, mas nós vamos contar algo profundíssimo. E para que esse algo profundíssimo da minha história tenha reflexos também na sua história, na sua vida. E que você, a partir desta minha história, a partir desse meu testemunho, possa começar a enxergar também os fatos importantes da sua história, fatos marcantes da sua história, começar a perceber a mão de Deus, começar a perceber o que o Senhor realizou, o que o Senhor tem realizado, começar a perceber que mesmo nos pontos ruins, mesmo naquilo que foi ruim, mesmo naquilo que você olha para trás e fala, meu Deus, por que isso aconteceu? Mesmo ali, nós podemos ver a mão de Deus. Mesmo dali, nós podemos tirar uma belíssima lição, um momento de crescimento na nossa vida. Por isso, partilhe comigo, né? É uma alegria partilhar com você e ter você partilhando comigo nesse momento a minha história, o meu tesouro, o meu sagrado, aquilo que é mais precioso para mim, o lugar da ação de Deus. Eu quero acolher a todos vocês que estão acompanhando e assistindo nesse momento, né? O Caio, a Maria Clara, a Edneide, o Agnaldo José, Matheus Barbosa, João Carlos, César Luiz, Gilmar, Lúcia Fernandes, Ana Lúcia, Cândido Rodrigues, o Padre Cândido, né? O Gabriel Souza, seminarista, Padre Anevair, que dá aqui as saudações, né, e diz obrigado pelo seu sim. Eu também, Padre, louvo a Deus pelo seu sim, pela sua vida, pela sua história. Deus, Pai, por estar dando agora o sim, né, diante da formação do nosso seminário, nessa missão bonita, maravilhosa que o Senhor tem confiado ao Senhor como sacerdote. Deus lhe pague também pelo seu sim. Obrigado a todos que estão acompanhando, assistindo e partilhando esse momento conosco. E história, quando nós começamos a contar, é claro que nós começamos a contar do início. Nós começamos a contar do princípio. E desde o princípio da minha vida, a minha história vocacional, como eu falei agora há pouco, eu já percebo a ação de Deus que me escolheu, que me consagrou. Desde o ventre da minha mãe, posso dizer, como Jeremias disse. E eu tenho que louvar muito a Deus, bastante mesmo a Deus, pelo fato de eu ter nascido primeiramente em uma família católica. Nasci em uma família católica, tenho que louvar a Deus pelos meus pais que desde cedo me incentivaram muito na fé, pelos meus pais que desde cedo me levaram para a igreja. Para vocês terem ideia, eu não tenho recordação de um domingo sequer que eu tenha ficado sem participar da Santa Missa. Na minha vida inteira, não tenho recordação de ter faltado um domingo sequer à Santa Missa. E isso é misericórdia de Deus na minha vida também, que me fez nascer em uma família católica
e nesse berço católico foi me conduzindo, me guiando. Também quero louvar a Deus pela vida dos meus avós, que muito me incentivaram nesse caminho, nesse processo, que depois foi se tornando processo de discernimento vocacional. Mas aí algumas pessoas começam a perguntar: diácono, mas desde sempre o senhor quis ser padre? Ou foi algo que o senhor foi descobrindo, né, com o passar dos tempos, né, quando foi crescendo? Como é que é esse processo de dizer, agora eu quero ser padre, como é que isso se deu na vida do senhor, né? Eu posso dizer, como sempre testemunho, desde sempre eu quis ser padre. Desde quando era muito pequenininho, nem me lembro quando comecei a dizer que queria ser padre. Mas sempre que me perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Eu dizia, eu quero ser padre. Quero ser padre. É claro que, brincando, né, e na infância, a gente sempre queria ser mais de uma coisa, né? Então, além de querer ser padre, eu me lembro também que eu queria ser motorista da TCA, porque eu tinha um ônibusinho, né, de brinquedo, de plástico, escrito TCA, que era a empresa de transporte aqui em Anápolis na época. Eu vivia arrastando esse carrinho, né, para todo lugar da casa, simplesmente o dia inteiro. O tempo que eu estava acordado, eu estava arrastando esse ônibus azul, né? E eu lembro muito bem, foi o meu brinquedo favorito na infância. Eu dizia, né, que também queria ser motorista da TCA naquela época, quando eu era pequenininho. Depois, cresci um pouco mais, entrei no ensino médio, comecei a pensar também em uma profissão, né, o que é que eu vou fazer da minha vida, e comecei a pensar também na possibilidade de fazer engenharia civil na faculdade. Mas não foi o projeto de Deus, não foi o plano do Senhor, porque era aquilo de fato que, desde quando eu era muito pequenininho, o Senhor já colocava no meu coração, o desejo, a vontade de ser padre. Eu não nasci, né, para falar um pouquinho também da condição da minha família, não nasci em uma família rica, eu nasci em uma família simples, né, uma família como a da maioria das pessoas que estamos acompanhando nesse momento. Família simples, não de muitas condições financeiras, mas uma família onde reinava a alegria, a felicidade, reinava a paz. Eu lembro que quando eu tinha por volta de 6 anos de idade, morava na casa que eu morava cerca de 10 pessoas. Imagina só, né? 10 pessoas morando numa mesma casa, o que era isso? Tinha 4 crianças, né? Então era muita alegria porque a gente brincava bastante, mas era um tumulto, né? Imagina um banheiro para 10 pessoas, por exemplo. Era complicado, foi uma vida um tanto difícil ali naquele período, mas uma vida muito feliz, porque Deus sempre reinou na minha casa, Deus sempre reinou no meu lar, como eu vou ter a oportunidade de contar para vocês nesses poucos minutos, né, que nós vamos ficar aqui nessa partilha da minha história vocacional. Eu queria começar então, né, continuar, na verdade, contando um pouquinho para vocês como é que foi a minha infância, né, e de modo especial com relação à minha vocação. E eu queria elencar aqui alguns pontos que, de forma muito especial, me marcaram na minha infância. E isso eu falo até os meus 8, 9 anos, né? Fatos que Deus fez que acontecesse na minha história, que me marcassem profundamente, que agora quero partilhar com vocês, né? Um primeiro fato é que desde sempre, desde quando eu era muito pequeno, eu já brincava de celebrar a missa, né? Eu já era um padrezinho desde pequeno. Nunca deixei de brincar de celebrar a missa, né, na minha infância. Eu lembro que todos os dias a Eucaristia, a hóstia, era um pedacinho de bolacha daquelas salgadas, redondinhas. O cálice era um copo, né, de plástico, claro, porque criança brincando com vidro não dá certo. Um copo de plástico com um pouco de água. A sineta era um molho de chaves que nós tínhamos lá. E a casula era uma camisa velha da minha avó, né, que na época batia nos meus pés e que parecia de fato uma casula, né, porque ela tinha uma abertura dos lados, né, e eu me achava quando estava vestido com aquela roupa, né, porque para mim era fantástico, era sensacional, eu achava mesmo que era uma casula de verdade. E assim eu fui crescendo, né? Se a minha irmã estiver acompanhando nesse momento aí, ela vai poder testemunhar que isso foi até motivo de briga quando a gente era pequeno, porque todo dia eu queria brincar e ela era minha coroinha, né? E tinha dia que ela não queria ser minha coroinha, e aí era o maior problema mesmo, porque eu queria brincar e ela não queria, e aí a gente às vezes acabava brigando até porque eu queria brincar de celebrar a missa, né? Mas fui crescendo assim, crescendo, né, com essas brincadeiras saudáveis, e desde sempre já sentindo esse chamado que o Senhor fazia no meu coração. Quando eu tinha por volta de 4 anos,
eu sempre que conto isso, digo, né, que essa é uma das lembranças mais remotas que eu tenho, mais distantes. Quando eu tinha por volta de 4 anos, eu me lembro de estar no quarto da minha mãe, e esse já é o segundo fato marcante da minha infância. Lembro de estar no quarto da minha mãe, de joelhos ali aos pés da cama, né? E olhando um pequeno manual de catequese, um manual antigo, daqueles catecismos antigos, as folhas já amarelas e tudo mais, coisa da época que a minha mãe era pequena e que ela estudava com ele a catequese. Eu lembro que ali eu vi a figura de um sacerdote vestido de batina, batizando uma criança. E eu não entendia muita coisa naquela época, né? Uma criança de 4 anos aproximadamente, talvez até um pouco menos, e eu simplesmente me lembro que eu comecei a chorar olhando para aquele pequeno manual de catecismo. Chorava olhando a figura daquele padre de batina batizando uma criança. E como eu não compreendia nada na época, apenas depois, né, quando eu já estava grande, o Senhor várias vezes me fazia lembrar na oração desse momento em que Ele colocava já no meu coração, né? Naquele momento eu já te escolhia, naquele momento eu já te consagrava também, naquele momento eu já te dizia, né, qual era a sua vocação, qual era o seu chamado, que você devia dedicar realmente a sua vida inteira para mim. Uma forte lembrança que tenho, né, ainda quando eu era muito pequeno. Um terceiro momento que me marcou muito, vocacionalmente falando, foi quando eu resolvi, né, vamos dizer assim, entre aspas, desobedecer minha mãe. Porque minha mãe, né, queria que eu fizesse alguma coisa na igreja, quando eu estava com os meus 7, 8 anos, mais ou menos. Então minha mãe disse para mim, vai lá na secretaria da paróquia e vê se é possível você entrar na liturgia. Eu lembro que fazia catequese no sábado de manhã e ela falou, assim que você sair da catequese, passa lá na secretaria e vê se é possível você entrar para o grupo de liturgia. Mas eu não queria entrar para o grupo de liturgia, né? Era vontade da minha mãe que eu entrasse para o grupo de liturgia. Eu queria, de fato, era ser coroinha, né? Só que eu não falei para minha mãe que eu queria ser coroinha. Então, em vez de ir lá na secretaria perguntar como é que fazia para entrar no grupo de liturgia, eu fui lá na secretaria e perguntei como é que fazia para ser coroinha. Então me informaram e tudo mais, e eu então comecei a servir, né, a participar das formações e depois a servir no altar. Minha mãe ficou surpresa quando ela ficou sabendo, né, que eu tinha ido lá e tomado a iniciativa de ser coroinha, né, de pedir para ser coroinha, mas ficou feliz, me apoiou, como sempre me apoiou em todas as etapas da minha vocação. E aqui é interessante um fato, né, muito interessante um fato da minha história. Quando eu comecei a ser coroinha, eu morava ali perto da paróquia da paróquia São José Operário. E acontece que o pároco lá na paróquia São José Operário naquela época era o padre Giovanni, né? O padre Giovanni Alexandre. E acontece que eu recebi a primeira Eucaristia das mãos do padre Giovanni no dia 23 de novembro do ano de 2003 e também fiz a minha primeira confissão com o padre Giovanni no dia 22 de novembro de 2003. E aí, né, por providência, olha só como as coisas de Deus vão se encaminhando, acontece que hoje eu estou exercendo o meu diaconato aqui na paróquia Santíssima Trindade, né? E aqui na paróquia Santíssima Trindade eu tenho, né, muitas vezes servido na missa com o padre Giovanni, que tem também ajudado aqui na paróquia Santíssima Trindade muitas vezes. Então a providência fez com que os nossos caminhos, muitos anos depois, viessem novamente a se cruzar. Né? E é uma alegria, poder servir nas missas que o padre Giovanni celebra. Eu já partilhei essa alegria com ele muitas vezes, né, porque eu me relembro muitas vezes das reuniões de coroinhas que ele mesmo conduzia quando eu era do grupo de coroinhas lá da paróquia São José Operário. O padre Giovanni mesmo conduzia com a gente as reuniões de coroinhas, ele mesmo ensinava muitas coisas para nós, era um padre muito presente. E agora, ele que era tão presente na minha infância, se faz presente agora também, nos meus primeiros momentos, né, de ministério ordenado como diácono. Então, para mim, isso é também um sinal da providência e da graça de Deus que vem me alcançando durante todos esses anos. Um quarto ponto marcante da minha infância, que eu acho que também ajudou muito para que eu desse esses passos rumo à caminhada vocacional, foi porque eu fui catequizado por uma freira, né? A providência divina quis colocar uma religiosa no meu caminho para me catequizar, para me levar para os caminhos do Senhor ainda mais. Né, o nome dessa religiosa é Irmã Hermínia. Ela é da congregação das Irmãs da Apresentação de Maria. Tenho um carinho enorme no meu coração pelas Irmãs da Apresentação, uma gratidão tremenda, né, principalmente porque a Irmã Hermínia
durante 2 anos da minha vida, esteve todos os finais de semana daqueles 2 anos, continuamente me ensinando Deus, continuamente me falando Deus e continuamente me mostrando Deus, principalmente a partir do modo mesmo dela viver. Então, louvo a Deus por esse fato. Hoje a irmã Hermínia voltou, para Portugal, ela é portuguesa, e a ela eu devo a devoção à Nossa Senhora forte que tenho hoje, principalmente o amor que eu tenho pelo título de Nossa Senhora de Fátima. Ela, como boa portuguesa, ensinou para nós a amar Nossa Senhora de Fátima. Eu lembro que ela passou para a gente umas 3 vezes, pelo menos, ao longo desses 2 anos, o filme de Nossa Senhora de Fátima. E eu lembro como era bonita essa devoção, como foi crescendo belíssimo, no meu coração, de maneira belíssima no meu coração, essa devoção à Nossa Senhora de Fátima. E hoje é a devoção mariana que eu mais amo, que eu mais admiro, a devoção à Nossa Hermínia, nos anos de 2002 e 2003, quando eu tinha 8 e 9 anos, preparando para fazer a minha primeira Eucaristia. Um quinto ponto muito marcante na minha infância ainda, e que também profundamente mexe com o meu coração, aconteceu uma semana antes de eu receber a Eucaristia pela primeira vez. Eu lembro que lá na paróquia São José Operário, sempre, antes das primeiras Eucaristias, eles entregavam para os catequizandos uma cestinha. E naquela cestinha nós deveríamos colocar a nossa oração. Como assim colocar a oração na cestinha? Cada oração que nós fizéssemos para preparar o nosso coração para a primeira Eucaristia que nós íamos receber, nós colocaríamos dentro daquela cestinha uma pétala de rosa. E aí, claro, os catequizandos, as crianças, queriam ter muitas pétalas de rosa dentro da cestinha para no dia da primeira Eucaristia poder entregar a Jesus no ofertório. Aquela seria a nossa oferta no dia da primeira Eucaristia. Então eu levei aquela cestinha para casa e foi muito bonito. Cada oração que eu fazia, cada sentimento de entrega que eu tinha, porque, de fato, hoje eu percebo que aquele sentido de entrega que eu coloquei naquela pequena cestinha, naquela pequenina cestinha, naquele tempo, preparando para a minha primeira Eucaristia, me ensinou a ter sentimento de entrega por coisas muito maiores. Como hoje, por exemplo, entregando a minha vida inteiramente a Jesus. Hoje eu não coloco mais em cestinhas pétalas de rosa, mas hoje eu deposito nas mãos de Jesus inteiramente a minha vida. Hoje eu deposito nas mãos de Jesus inteiramente o meu coração, o meu desejo de servir, mas sempre me lembro daquele pequeno gesto de rezar em família e colocando pequenas pétalas de rosa dentro daquela cestinha, porque eu queria entregar tudo para Jesus naquele dia da minha primeira Eucaristia. Queria entregar meu coração, queria entregar inteiramente tudo que sou, e isso se simbolizou anos mais tarde na entrega de vida através da ordenação, da sagrada ordenação diaconal. Então, fatos da minha história, da minha infância, que fazem todo sentido quando agora eu lanço um olhar vocacional para a minha história. Deus que já ia preparando o meu coração para uma entrega muito maior, uma entrega definitiva no futuro. E um sexto e último fato da minha infância, que eu quero muito partilhar com vocês, que me mexeu também profundamente, é um momento que eu vivi com a minha avó paterna, Vovó Mariana, que também provavelmente deve estar nos acompanhando nesse momento. Eu, todos os dias, tinha a companhia dela. Ela, como minha mãe precisava sair para trabalhar, os meus pais precisavam sair para trabalhar, não tinha quem ficasse conosco, então a minha avó paterna, ela ia sempre lá para casa e ela ficava com a gente, durante todo o dia. E ela foi me ensinando a rezar também, ela foi me ensinando a cantar, ela foi me ensinando a louvar a Deus. E eu lembro que teve uma música muito especial que ela me ensinava, e que essa música fala de ofertar a Deus todas as coisas, inclusive ofertar a Deus o amor do nosso coração. Eu cresci cantando essa música, eu cresci cantando essa canção, e mais uma vez hoje, lançando um olhar vocacional para a minha história, eu consigo perceber como o Senhor já desde aquele período queria me fazer ofertar, queria me fazer entregar. Uma música tão simples que vocês conhecem, mas que marcou profundamente a minha história, marcou profundamente a minha vocação. E eu quero cantar um trechinho dela aqui com vocês agora, para deixar marcado como essa música fez e faz parte
da minha história vocacional e também, através dessa canção, um agradecimento por todo incentivo à vida da fé que recebi da minha avó, que recebi dos meus pais, que recebi da minha família. Se você pode, se você está em um lugar tranquilo, que você possa fazer dessa canção uma oração, eu quero te convidar. Cante comigo rezando e cante comigo fazendo também dessa canção uma oração para a sua vida. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Eu te ofereço sol que brilha forte, te ofereço a dor do meu irmão, a fé na esperança e o meu amor. E com essa canção eu fui aprendendo desde muito pequeno a oferecer a minha vida para Deus, a oferecer para o Senhor o meu amor, a oferecer para o Senhor tudo aquilo que eu tinha, né? E que é o mais precioso de mim. Então eu louvo a Deus pela oportunidade dessa canção, louvo a Deus por tamanha graça. E agora eu gostaria de continuar partilhando com vocês alguns momentos da minha infância, não mais da minha infância, né, mas agora já um pouquinho da minha adolescência, do final da minha infância, início da minha adolescência. Agora uma etapa da minha vida em que eu tinha ali entre 10 e 15 anos. E foi um período para mim muito, muito difícil. Um momento da minha vida que eu costumo dizer que eu vivia ali um paradoxo. Um paradoxo porque eu, ao mesmo tempo que estava passando por um momento de rebeldia muito forte, eu também tinha um desejo muito grande de servir a Deus. Às vezes as pessoas pensam que as pessoas que se consagram a Deus, as pessoas que se tornam religiosas, as pessoas que se tornam padres, freiras, nunca tiveram momentos ruins e momentos de rebeldia na própria vida, mas isso não é verdade. O Senhor vai trabalhando um processo de conversão na nossa vida cotidianamente. Então é um processo. A gente não nasce perfeito, a gente não nasce santo, a gente não nasce padre, ninguém nasce freira. Então é preciso passar por um processo. E no meu processo de amadurecimento, até chegar aqui, eu também tive uma etapa da minha vida de profunda rebeldia. Uma etapa da minha vida que semanalmente meus pais eram chamados na escola porque eu estava levando advertência, porque eu estava brigando com alguém, porque eu estava querendo dar soco na cara de alguém, né? Triste, mas momento que existiu na minha vida e que hoje eu tenho que olhar também com misericórdia para esse momento e para esses fatos da minha história. Momentos da minha vida em que em casa eu não tive bom relacionamento com os meus pais, momentos em que eu respondia demais, como um adolescente realmente rebelde, né, querendo fazer as próprias vontades, não respeitando as pessoas que estavam no seu próprio convívio, né, dentro de casa, na escola, problemas em todos os lugares. Parece que eu era um causador de problemas. Onde eu chegava, sempre tinha alguma reclamação de mim. Não era um jovem totalmente pervertido, mas eu não era um adolescente comportado. Mas o Senhor foi trabalhando tudo isso no meu coração. Porque eu disse que é um paradoxo. Porque ao mesmo tempo que eu tinha esse lado muito ruim, muito trágico, muito rebelde, né, e que eu, inclusive, nessa etapa da rebeldia, comecei a ter vergonha de falar que eu queria ser padre. Quando os meninos do colégio perguntavam o que eu queria ser, eu não dizia que queria ser padre. Por mais que no fundo do meu coração eu não tivesse deixado de querer ser padre. Mas não dizia que queria ser padre porque no meio da minha rebeldia isso me fazia ter vergonha. Vergonha de dizer que eu queria me consagrar inteiramente a Deus. Porque parece que nem concordava muito, né? Parece que nem conciliava a vida de tamanha rebeldia com a vontade de ser sacerdote. E então eu deixei de dizer naquela etapa da minha vida que eu queria ser padre, por mais que no meu coração eu mantivesse o desejo. Mas, né, um paradoxo, porque no outro extremo da minha vida estava o desejo de ser de Deus,
né, apesar de tantas dificuldades. Estava um adolescente que não deixou a igreja, momento nenhum, não deixei de ir nas missas nos domingos, não deixei a catequese, não deixei a infância missionária, e inclusive foi nessa etapa que eu entrei para a infância e adolescência missionária, né? Gostava muito, todos os sábados pela tarde, a Cirlei, né, era quem assessorava a gente na infância missionária. A Cirlei agora mora aqui em Interlândia, né, participa da paróquia aqui de Interlândia, São Sebastião de Interlândia. Então, guardo no meu coração, né, a Cirlei e todas aquelas pessoas que viveram aquele momento comigo. Foi naquele momento também que eu conheci o Wesley, né, que hoje é meu padrinho de crisma. Naquele momento eu o conheci e vi nele alguém que poderia me ajudar até a sair desse processo de rebeldia todo que eu vivia. Naquele momento também eu comecei a me engajar mais nas coisas de Deus. Então, ao mesmo tempo que eu percebo, né, a rebeldia, eu percebo também a vontade de me dedicar inteiramente ao Senhor. Esse paradoxo, né? Essa meio contradição que acontecia na minha vida, mas em tudo a mão de Deus. A mão de Deus que não permitiu que eu fosse simplesmente do lado negativo e que me perdesse. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como nós cantamos na música com a qual nós abrimos, né, essa live. Onde estaria eu se não fosse o amor de Deus que me atraía para Ele, apesar das rebeldias, me atraía para Ele, apesar de eu não ser um bom filho em casa, me atraía para Ele, apesar de eu não ser um bom colega na escola, me atraía para Ele, apesar dos meus pecados, fragilidades, situações ruins que na minha história eu fui vivendo, fui permitindo, fui deixando que acontecessem. O Senhor não desistia de mim, o Senhor me queria, o Senhor me atraía constantemente. Nesse período também, como ponto positivo, eu destaco, né, a grande ajuda que foi a catequese de preparação para a crisma. Duas catequistas me ajudaram muito nesse processo de preparação para a crisma, né, que foi a Cláudia e que também foi a Janete. Elas me prepararam muito, né, de um modo muito profundo para participar desse momento importante da minha vida, que seria a recepção do sacramento da crisma. Por isso eu as guardo também com muito carinho no meu coração. Então, foi também a mão de Deus que me puxava, a mão de Deus que me sustentava, a mão de Deus que dizia: olha, não é para o caminho errado que eu quero que você vá. Quero que você permaneça comigo, quero que você permaneça aqui no meu amor, participando das minhas coisas. Uma terceira coisa que aconteceu nesse período da minha adolescência, entre 10 e 15 anos, e que mexeu profundamente comigo, e foi, para mim, eu digo, sempre que dou testemunho vocacional, um divisor de águas, foi um encontro que eu participei lá na comunidade Naiote, quando eu tinha 14 anos, ano de 2009. Fui convidado para participar de um encontro de jovens lá na Naiote. Muitos de vocês conhecem a Naiote, já foram lá, sabem quanto bem aquela comunidade tem feito. E acontece que foi lá que eu vivenciei um grande evento na minha vida, de experiência pessoal com Deus, e que marcou a minha vida, dividiu a minha vida, antes daquele encontro, depois daquele encontro, né? O Senhor, naquele encontro, era um seminário de vida no Espírito, e como vocês sabem, em um seminário de vida no Espírito, no ambiente da renovação carismática, se usam os dons, os carismas, oração em línguas, né? As pessoas também experimentavam a graça do repouso no Espírito Santo. E eu até então não tinha tido ainda uma experiência com a renovação carismática católica. Então imaginem eu, 14 anos, sem ter tido essa experiência com nada disso, né? Vivendo um processo de meio rebeldia, saindo já, né, um pouquinho desse processo de rebeldia aos 14 anos. E aí, chego lá na Naiote e de repente o pessoal orando em línguas, de repente um repousando aqui, outro ali. No primeiro dia, na sexta-feira que eu cheguei ali, eu fiquei com medo. Esse foi o sentimento no meu coração. Fiquei apavorado, né? 1000 cairão à minha direita, 10.000 cairão à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Morrendo de medo, vendo as pessoas repousarem. E eu, meu Jesus, misericórdia. Não deixa eu cair não, Jesus. Não deixa eu cair não. Eu rezava no meu coração, né? Morrendo de medo. Essa foi a minha primeira experiência. Só que como eu estava morrendo de medo, eu não me abri à graça de Deus. Percebe que eu cheguei lá, fiquei com medo e me travei. Passei o sábado o dia inteiro travado, sem permitir que a graça de Deus entrasse no meu coração, sem permitir que Deus me tocasse em momento algum daquele dia do sábado. Até que no sábado à noite o Senhor tinha algo muito especial reservado para mim.
A experiência que eu digo que foi a minha experiência pessoal de amor com Jesus Cristo. Todos nós somos chamados a ter essa experiência pessoal com Jesus. E eu vivi essa minha experiência pessoal nessa noite de sábado, ano de 2009, tinha 14 anos, na comunidade Naiote. Seminário 1 de Vida no Espírito, como vocês sabem, no sábado à noite tem um momento muito forte, muito bonito de efusão no Espírito Santo. O pregador estava ali conduzindo um momento diante de Jesus sacramentado, e ele então disse para todos nós: se ajoelhem na presença de Jesus. Eu então me ajoelhei na presença de Jesus, só que como meu coração estava travado, que eu já partilhei com vocês agora, eu não conseguia abrir para a graça que o Senhor queria fazer em mim. Até que o Senhor, a partir de uma pessoa, de um intercessor que estava ali, começou a vir e começou a trabalhar no meu coração. Vejam só o que aconteceu, algo extraordinário naquela noite. O Senhor mandou que o intercessor, daqueles que estavam ali rezando pelas pessoas, viessem até mim. Aquele intercessor começou a rezar por mim, e dentro de poucos minutos que ele estava rezando por mim, ele começou a me falar algumas coisas, algumas palavras de ciência, algumas palavras de sabedoria. E então aquele intercessor disse no meu ouvido algumas coisas que apenas eu sabia, da minha vivência, da minha história. E então ele foi dizendo para mim: abre o seu coração. É o Senhor que está aqui. E o Senhor te chama agora a fazer uma experiência com Ele. E então eu não podia mais duvidar que era Jesus, que era o Senhor, porque aquele homem não sabia nada da minha vida, nunca tinha visto aquele homem antes, a não ser naquele encontro. Como é que ele podia me dizer coisas que só eu sabia? Como ele podia dizer coisas da minha intimidade? Como ele podia dizer coisas que estavam no meu coração, coisas que eu sentia, coisas que eu vivenciava? Ele no meu ouvido foi falando durante uns 5 minutos, e durante aqueles 5 minutos ele entrou profundamente na minha vida, profundamente na minha história, e conseguiu quebrar, por graça do Espírito Santo, o meu coração, que até aquele momento estava com tanto medo e tão fechado. Uma vez que o meu coração estava aberto a tudo que o Senhor queria fazer, e eu já estava ali entrando profundamente na adoração, o Senhor começou a mover outros pontos da minha história, da minha vida, até que chegou no ponto vocacional. O ponto vocacional que sempre teve no meu coração. Mesmo nesse período da rebeldia que eu falei para vocês, não é que eu joguei fora o desejo de ser padre, ele estava lá. Só que agora eu tinha uma certa vergonha de falar dele, mas ele estava lá. Então acontece que quando esse pregador começou a pregar e a conduzir com relação à vocação, parece que o meu coração foi de novo se aquecendo. Meu coração foi mais uma vez se enchendo da graça de Deus. Até que ele disse: aqui nesta sala de pregação tem 2 jovens que estão sendo chamados por Deus para o sacerdócio. E quando ele disse isso, o meu coração experimentou algo que eu nunca antes tinha vivido. Uma experiência inédita com a graça de Deus, com o amor de Deus. Eu senti o meu corpo como que queimando, da planta dos meus pés até o último fio de cabelo da minha cabeça. Eu senti o meu corpo se arrepiando, o meu corpo se enchendo do amor de Deus, se enchendo da graça de Deus, se enchendo de uma confiança renovada que eu tinha perdido. Mas o meu coração foi se enchendo naquele momento. Eu de novo comecei a confiar, comecei a acreditar, e quando aquele pregador disse: um dos 2 que estão aqui, eu já comecei a sentir muito forte no meu coração: um desses 2 sou eu. 2 que estão aqui estão sendo chamados ao sacerdócio. E eu comecei a sentir no meu coração: um desses 2, Senhor, sou eu. E o Senhor ia movendo o meu coração para acreditar nisso. Só que nós somos humanos. E mesmo com tanta ação de Deus, nós acabamos duvidando. Olhei para um lado e para o outro, aquele tanto de gente que tinha ali, comecei a pensar: Senhor, tem tanto menino aqui, quem garante que um desses 2 de fato seja eu? Apesar de ter sentido tudo que eu senti, apesar de ter tido uma confirmação no meu coração de que de fato era a vontade do Senhor. Então, o Senhor, não querendo me deixar na dúvida, fez com que mais um episódio naquela noite me marcasse profundamente. Aquele mesmo pregador que estava conduzindo, quando terminou o momento de adoração e que já estava nos despedindo para o dormitório, disse para nós: quando vocês saírem, passando pela porta de saída aqui do salão, todos vocês vão receber um versículo bíblico.
e vocês vão meditar nesse versículo essa noite. Tudo bem. Fui para sair, peguei aquele versículo. Quando eu olho qual versículo era, para mim foi uma confirmação do Senhor de tudo que Ele tinha realizado naquela noite e do chamado que Ele tinha renovado no meu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 47, que diz: Eu te escolhi para ser luz e para levar a salvação até os confins do universo. Repito, Atos 13, 47. Eu te escolhi para ser luz e para levar a salvação até os confins do universo. Com esse versículo, Jesus confirmou no meu coração aquela experiência que eu tinha vivenciado minutos antes. Fui pro meu quarto com o intuito de dormir, mas quem disse que conseguia dormir? Dormi nada. Tentei ali meia hora, não parava de chorar, porque o Senhor movia o meu coração, o Senhor trabalhava no meu coração, o Senhor me impulsionava a um amor crescente, a um ardor novo. Gente, coisa que eu não sentia tinha muito tempo. Eu me lembro, eu estava frio, estava seco na presença de Deus, mas naquela noite o Senhor ressuscitou tudo isso no meu coração, a partir de um intercessor, a partir de um pregador e a partir de um versículo bíblico. 3 momentos fortes em uma mesma noite que o Senhor usou para me captar, para me capturar de novo, para me dizer: tu és meu. Acredite, tu és meu. A tua vida me pertence. Saindo daquele encontro, como eu disse para vocês, que foi um encontro de divisor de águas, teve um Wilson antes e teve um Wilson depois. Saindo daquele encontro, fui imediatamente contar para o meu pároco a experiência que eu tinha vivido. Falei: padre, eu tive tal experiência nesse encontro. Eu tive vontade de ser padre desde quando eu era pequeno, mas nunca tive tanta vontade de ser padre como eu tenho agora. Se o meu pároco tivesse dito para mim: pode ir para o seminário amanhã, eu acredito que eu teria ido para o seminário certamente no outro dia, porque no meu coração inflamava o desejo de ser padre. No meu coração inflamava o desejo de ser sacerdote. Eu quero rapidamente concluir esse trechinho aqui com vocês. Então, conversando com o meu pároco, eu pensei que ele fosse de fato me animar de uma vez, né? Mas não. Ele, com muita cautela, como é de se esperar, claro, ele disse para mim: nós temos que ver se isso é de Deus. E pra mim foi como que jogar um balde de água fria, assim, né? Porque pra mim é claro que era de Deus, eu tava animado, tava empolgado. Mas imaginem só, tinha só 14 anos, né? Tão imaturo ainda e tudo mais. E o meu pároco tão sabiamente disse: precisamos ver se isso é de Deus, vamos rezar com isso, né? E ele falou pra mim algo que eu não me esqueço. Ele falou: se não traz paz, não é de Deus. Porque da forma que eu manifestei pra ele, essa euforia toda, parece que até tinha perdido um tanto a paz, né? Mas não, era porque o desejo de ser sacerdote, que no meu coração se inflamou naquele momento, era tão forte, mas tão forte, que de fato eu expressei isso como se fosse uma até certa falta de paz interior. Mas então nós fomos trabalhando, nós fomos vivenciando tudo isso juntos, em unidade, o padre e eu, trabalhando, até que fui dando os passos. Aquele padre começou a me inserir em outras pastorais, em outros movimentos, e então eu fui participando mais da vida da igreja. Comecei a dar aula de catequese para uma turma, né? Inclusive eu trago esses meninos no meu coração. Aquela turma de 2010 foi a turma que eu catequizei para a primeira Eucaristia. Trago eles no meu coração. Uma das meninas, né, infelizmente faleceu, mas rezo sempre por ela, a Mariene, né? Trago ela no meu coração e nas minhas orações. E todos os outros, quando me encontro com eles, têm uma alegria muito profunda, porque eu olho para eles e falo: Senhor agiu através de mim para formar esses meninos, para fazê-los conhecer a Eucaristia. Fui me engajando na paróquia, por convite de um vocacionado que tinha também na minha paróquia, o Cássio, né? Por quem também tem um carinho muito grande, porque ele me ajudou também a ir me engajando na paróquia naquele momento, né? O Cássio, ele me convidou para fazer parte do grupo de acólitos na paróquia, eu aceitei. Então voltei a servir o altar, porque eu tinha parado, tinha sido coroinha na infância, depois, com uma certa idade, eu parei e depois voltei de novo quando eu tinha 15 anos. E não parei mais até hoje de estar perto do altar do Senhor. Então, através desse convite, né, eu voltei mais uma vez para servir no altar do Senhor. E meu coração foi se alimentando desse desejo de estar com Jesus, desse desejo de ser padre. E eu fui realmente discernindo que, apesar de parecer
que aquele processo que eu vivi lá no Retiro, em 2009, tenha sido pura emoção e puro sentimentalismo, apesar de parecer, e muitas pessoas até já me criticaram por causa disso, né, me dizendo, nossa, você entrou no seminário por causa de um processo emocional, por causa de um processo sentimentalista, mas não foi. Aquilo lá foi só para reinflamar o meu coração. Foi a forma de Jesus me captar, foi a forma de Jesus falar, tu és meu. E eu precisava daquilo, Jesus sabe exatamente do que nós precisamos. E eu, na minha história, precisava daquele momento. E um momento em que eu senti muito forte a ação de Deus. E eu digo sempre, a experiência com Deus não se nega. Eu posso negar tudo na minha vida, menos a experiência que eu tive com o Senhor. E aquela experiência com Deus, eu não posso negar. Realmente, naquela noite de 2009, eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo. Eu tive um encontro que mudou a minha vida. Eu tive um encontro transformador com Jesus Cristo naquela noite de 2009. E então, comecei a fazer os acompanhamentos vocacionais. No ano de 2009, fiz o acompanhamento vocacional no Seminário Maior Diocesano aqui de Anápolis. E no ano de 2012, enfim, entrei para o propedêutico. Entrei para começar a discernir agora no seminário se realmente a vocação sacerdotal era para mim, se era o chamado do Senhor para a minha vida. Cheguei no seminário, como eu disse, dia 12 de fevereiro de 2012, às 13 e pouquinho da tarde, por volta das 3:30 da tarde. A gente não se esquece nem do horário, né, porque fica muito forte. Muito marcado no nosso coração, é muito profundo mesmo o dia que um jovem entra no seminário, não se esquece. Então, com muita alegria, ingressei no seminário para começar a minha etapa formativa. Eu quero partilhar com vocês que levei uma bronca no meu primeiro dia de seminário. Primeiro dia de seminário, já comecei levando uma bronca. Olha só o que tinha acontecido. Nós tínhamos um grupo de 13 irmãos que estavam fazendo encontros vocacionais juntos e entramos juntos para o seminário. Os 13. Nós, antes de entrar para o seminário, já conversávamos, né, pelo chat do Facebook. Eu acho que já era Facebook naquela época, né? Sim, 2012, acho que já era Facebook. Eu só sei que a gente conversava pela internet de alguma forma, né? Não tinha WhatsApp ainda, mas nós mantínhamos contato. E então a gente estava empolgado, na euforia, na animação por entrar no seminário. E aí entramos no seminário, primeiro dia nosso lá, o que a gente fez? Deixamos cada um as coisas no seu quarto e juntamos todo mundo no quarto, né, de um só lá, né, no quarto do Rodrigo de Petrolina, né, o Rodrigo, um grande amigo também, que estudou muitos anos comigo no seminário, né, e que agora discerniu que a vocação dele não é sacerdotal e seguiu outros rumos. E então a gente foi tudo pro quarto do Rodrigo, tinha umas 10 pessoas dentro daquele quarto ali, e de repente aparece um padre na porta do quarto, pároco do Rodrigo, né, o pároco de Petrolina na época. Não vou dizer o nome aqui, mas o pároco de Petrolina em 2012, né, se vocês forem procurar, vocês vão descobrir quem é. E aí esse padre chegou bravo na porta do quarto e falou: Rodrigo, primeiro dia de seminário e você já está desobedecendo? Não sabe que é proibido ter mais de uma pessoa em cada quarto no seminário? Acabou toda a alegria que a gente estava vivendo ali. Acabou a graça daquela reunião, né? A gente murchamos, a gente já saiu assim sem falar nada, foi cada um pro seu rumo, já perdeu a graça, né? Fomos cada um pro seu quarto, já fui arrumar minhas coisas, colocar as coisas no armário e tudo mais, mas pouquinho tempo depois já voltou de novo toda a alegria, porque era o nosso primeiro dia de seminário, a gente estava empolgadíssimos, estávamos muito felizes mesmo. Então, eu lembro que à noite daquele dia já tivemos a Santa Missa e o início do nosso retiro espiritual anual. O Padre Edmilson era nosso reitor naquela época, estava conduzindo o retiro para nós, e que bênção de Deus, que maravilha de Deus foi aquele retiro. Eu não tive toda a formação em Anápolis, foi apenas o propedêutico e a filosofia. Quando eu terminei a filosofia, a formação me mandou para o seminário Maria Mater Ecclesiae, em São Paulo. Na época era costume ter esse intercâmbio, né? Alguns seminaristas iam ainda estudar fora. Chegando lá, eu me encontrei com outros 5 irmãos daqui de Anápolis que já estavam lá. E então continuamos lá juntos no nosso processo formativo. Desses 6 que ficamos lá no Mater Ecclesiae nesse período, 3 já se ordenaram e 3 descobriram, né? Discerniram que não era o caminho sacerdotal, a chamada de Deus para as suas vidas. Esses são o Padre Adair, que está em Pirinópolis, o Padre Cleiton Torres, que está em Edilândia hoje, e eu, né, que agora estou diácono aqui na Paróquia Santíssima Trindade, aqui em Anápolis. Eu acho que eu não disse no início, né? Eu estou aqui na Paróquia Santíssima Trindade, em Anápolis.
e fui ordenado então diácono, né, depois de ter vivenciado toda essa etapa formativa no seminário, aqui em Anápolis, e também no Seminário Maria Mater Ecclesiae, lá na cidade de Itapecerica da Serra, em São Paulo. Fui ordenado diácono no último dia 7 de dezembro, né, 7 de dezembro do ano passado, na capela do nosso Seminário Maior Diocesano. Duas experiências muito marcantes desse tempo de seminário foi a minha pastoral em Sousânia, que não sei porquê, mas teve um gosto muito especial. Eu tenho um carinho muito especial pelo povo de Sousânia, por aquele lugar. Lá eu também acompanhei uma turma em preparação para a Crisma e me lembro com muito carinho de todos eles. Também quando me encontro com eles, enche meu coração de alegria. E uma segunda pastoral que me encheu muito de alegria foi lá em São Paulo, os 3 anos que eu estive fazendo trabalhos pastorais com o padre Alberto Gambarini. Né, muitos de vocês o conhecem da televisão. Eu fiquei 3 anos fazendo pastoral com o padre Alberto Gambarini, lá no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, em Itapecerica da Serra, e com ele eu aprendi muita coisa. Eu admiro muito o modo como ele prega, o modo como ele expõe a palavra de Deus, né? E louvo a Deus por esse período de 3 anos intensos que eu fiquei lá com ele e que pude aprender demais. Então, louvo a Deus pela vida do Padre Alberto, por tudo que ele me ensinou a partir dessa convivência próxima que tive com ele lá nesse período em São Paulo. Eu quero partilhar com vocês também, irmãos, como está sendo agora, né, já a minha experiência depois de diácono. E de forma especial eu tenho uma experiência fortíssima, uma experiência muito forte, que por ela já valeu todo o meu diaconato. Só que a gente já está quase fechando o horário aqui da live, né? E vocês sabem que o Instagram, ele fecha com 1 hora, né? Dá 1 hora, ele para e aí bloqueia. O que a gente vai fazer então? Quero pedir que vocês fiquem comigo, não vão embora não, tá bom? Fiquem aqui comigo, nós vamos parar essa live e aí nós vamos retomar, daqui a pouquinho, tá bom? Instantaneamente. Nós vamos retomar a live, só para que a gente não perca. Vai dar 1 hora já aqui que nós começamos a nossa live. Então vamos parar ela e quando eu retornar, eu conto para vocês qual foi essa experiência forte que já marcou meu diaconato. Continuem aí com a gente, continuem assistindo. Vamos cantar de novo aquela música do início, só para a gente fazer essa pausa, e aí a gente já volta. Suba ao altar de Deus. Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço, me entrego nos braços do teu amor, pois nesse amor quero me consumir. O teu amor me queima sem me consumir. O teu amor é um mar de águas impetuosas e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois nesse amor quero permanecer. Obrigado, gente, por esse tempinho de espera, né? Contar um segredo pra vocês, né? Esse fundo que vocês estão vendo aqui, ele não é tão bonito assim de fato, né? É um programinha que a gente usa aqui para que fique desse jeito, mas no fundo esse fundo aqui é um pano verde que está atrás da gente, né? Então, o pessoal aqui da Pascom da Paróquia Santíssima Trindade está ajudando a gente a fazer, né? Ficar com esse fundo que vocês estão vendo agora. Então, para isso demora um pouquinho, né? Por isso que a gente demorou um pouquinho para retornar, mas Deus lhes pague por terem esperado, por terem ficado conosco. E agora sim, eu quero continuar, né, dando esse testemunho vocacional. Eu estava já na parte que eu fui ordenado diácono. Fui ordenado diácono no último dia 7 de dezembro de 2019, do ano passado. 5 meses atrás, 5 meses que tenho de ministério diaconal. E eu disse para vocês que eu já tenho uma experiência fortíssima, que por ele já teria valido tudo a pena. E essa experiência aconteceu em um dia de visita. Antes da pandemia, todas as sextas-feiras, eu saía para fazer visita nas casas, abençoar as casas das pessoas que tinha pedido, né, visita. E eu cheguei uma sexta-feira especial na casa de uma pessoa. E eu tive a graça de tirar dessa casa
uma maldição e deixar aí a bênção de Deus. E aí eu vi como o meu ministério diaconal é fecundo, porque eu posso deixar a bênção de Deus, eu abençoo em nome de Deus, e eu pude tirar daquela casa algo que estava atrapalhando já tinha muito tempo. E eu quero comentar com vocês o que era isso, né? O que foi esse fato que marcou profundamente, né, já o meu diaconato. Então, como eu disse para vocês, cheguei nessa casa, chegando na porta dessa casa, a senhora já disse logo, nossa, diácono, que bom que o senhor veio, porque eu preciso que o senhor leve embora uma coisa daqui, né? E nem se preocupou em me chamar para dentro, não. Eu falei, não, então vamos lá, né? Vamos entrar para a gente ver o que é, do que se trata. Entramos para dentro. Quando nós entramos na casa dela, ela foi direto para um armário, cheio de santo, cheio de tanta coisa, e ela me falou, diácono, o senhor precisa levar embora daqui um objeto amaldiçoado que está aqui na minha casa. E aí, de repente, ela enfiou a mão lá atrás daquele tanto de outros santos que tinha ali, né? Estava bem lá atrás dos santos mesmo. Ela tirou a mão, ela colocou a mão e tirou de lá um sapo de porcelana, né? Um sapo feio até, né? E ela disse, diácono, desde o dia que esse objeto entrou na minha casa, eu não consigo mais ter paz. E aí ela foi me contar que esse objeto tinha sido dado para ela por uma amiga, entre aspas, né? Quando ela morava na Europa, alguns anos atrás. E então essa amiga deu para ela dizendo, olha, toma isso aqui para te dar sorte. E aí ela levou para a casa dela, colocou dentro da casa dela aquele objeto, aquele sapo, que tinha sido dado para dar sorte. Deixou ali e ela foi percebendo que desde o dia que aquele objeto entrou na casa dela, ela não teve mais paz. As brigas começaram, desavenças, desarmonia conjugal e tantas outras coisas ruins foram acontecendo. Eu, diante ali daquele objeto, diante daquela situação, perguntei para ela, mas e aí, você tentou outras vezes tirar, jogar fora, né, dar um sumiço com isso? E ela falou, diácono, todas as vezes que eu tentei tirar isso aqui da minha casa, uma coisa extraordinária aconteceu e não permitiu, não deixou que eu tirasse. E aí ela foi me contar que uma vez visitou ela na casa dela uma mulher que ela sabia que mexia com espiritismo, com macumba, com essas coisas ruins. E aí essa senhora que foi visitar ela, quando entrou na sala, que bateu o olho naquele sapo, disse logo para ela, tira esse objeto da sua casa. Só que olha só como o inimigo é astuto. Naqueles dias ela estava meio brigada com essa mulher. A visita dela nem era benquista na casa dela. Então quando aquela mulher disse para ela, tira esse sapo daqui, tira esse objeto da sua casa, porque esse objeto está te trazendo coisas ruins, ela, por raiva da mulher que tinha mandado tirar, disse, não, agora esse objeto vai ficar aqui. E não tirou o objeto da casa dela. O objeto ficou lá, né? Olha só como o inimigo é astuto. Então acontece que se passaram anos e mais anos e as coisas continuando a dar ruim, as coisas continuando a acontecerem negativamente na casa dela, até que ela pediu, né, ligou para a secretaria e falou, preciso que venha aqui o padre ou o diácono para dar a bênção. E então eu cheguei lá na casa dela e ela então aquele dia disse, diácono, leva embora daqui da minha casa, porque eu quero ter paz, quero ter sossego. Eu tenho certeza que a causa de todo o mal que está acontecendo é esse objeto que está aqui na minha casa e que eu não consigo, por mim mesmo, eu não consigo tirar. Então eu joguei água benta, enrolei com a minha estola e levei. Cheguei na casa paroquial, o que eu ia fazer com aquele objeto, né? Como é que eu ia dar fim agora naquele sapo amaldiçoado? Porque agora eu que estava com o trem amaldiçoado, né? Porque tinha tirado da casa dela. Deixei lá a bênção de Deus, deixei o poder de Deus, a graça de Deus na casa daquela pessoa. Mas agora era eu que estava com o objeto amaldiçoado. Eu tinha que agora tirar também, dar um jeito de arrancar da minha vida aquele negócio. E eu falei, na casa paroquial esse negócio não pode ficar. Dentro da casa paroquial eu não vou entrar com esse sapo aqui. Sabe de uma coisa? Eu vou deixar ele lá no fundo do quintal. Coloquei lá no fundo do quintal, até a gente saber o que fazia. Quando me encontrei com o padre Paulo Henrique, expliquei a situação para ele, falei, olha padre, aconteceu tal situação, e agora esse objeto está aqui, a gente tem que dar um jeito. E aí o padre também, meio sem saber o que fazer, falou, não, vamos entrar em contato com Dom Dilmo, né? Porque a gente ia jantar com Dom Dilmo naquela noite. E aí ele falou, não, deixa aí como tá, a gente vai jantar com Dom Dilmo. E aí a gente pergunta para Dom Dilmo o que é que a gente pode fazer com ele, né? A gente pede uma orientação.
Só que acaba que conversamos demais naquela noite, conversa vai, conversa vem, até na casa da Cecília, né, que está nos acompanhando agora. Cecília, aquele dia na sua casa, marcou profundamente, tá vendo o meu diaconato, nunca mais vou esquecer desse fato. E aí, o Dom Dilmo, acabamos não falando com o Dom Dilmo sobre isso, né? Conversa vai, conversa vem, esquecemos. Quando a gente chegou na porta da casa paroquial, a gente lembrou, o sapo tá lá dentro. O sapo tá lá fora. 11 e pouco da noite. O que nós vamos fazer com isso agora? E então o padre Paulo Henrique ligou para o padre Eli, explicou para o padre Eli a situação e falou, olha, padre, estamos aqui com esse objeto, né, que essa senhora disse que é amaldiçoado, que trouxe inúmeros malefícios para a vida dela, que ela tentou tirar da casa dela muitas vezes e que ela não conseguiu, e agora nós estamos aqui sem saber o que fazer, né, com esse objeto. Então o padre Eli nos orientou que nós fizéssemos primeiro uma oração de descontaminação, né, que o padre pudesse me dar uma bênção, porque eu tinha tido um contato mais próximo com aquele objeto, e que nós o deixássemos lá e não tocássemos com a mão naquele objeto. E então nós fomos para a capela, eu e o padre Paulo Henrique, fizemos uma oração, o padre me deu uma bênção, e nós não tocamos mais naquele objeto. Aí o padre Eli disse, amanhã, né, quando estiver claro, vocês procuram um lugar para jogar. Façam isso em oração, façam isso rezando, joguem fora rezando. E então nós, sem tocar, colocamos dentro de uma caixa de papelão. E eu estava indo no dia seguinte para o retiro da Pastoral Vocacional, retiro espiritual dos membros da Pastoral Vocacional, que ia acontecer lá na chácara do padre Edmilson, em Ouro Verde. E aí acontece que eu falei, padre, lá em Ouro Verde, perto do cemitério de Ouro Verde, tem uns lugares lá que dá para jogar, né? Uns esbarrancados assim, que se jogar lá, ninguém nunca mais pega, ninguém nunca mais vê. E aí eu perguntei pro padre, e aí, né, que tal jogar lá? E aí o padre falou, nossa, boa ideia, diácono, pode ser então. E isso porque a gente já tinha pensado em jogar em algum mato aqui perto do território da paróquia mesmo, mas aí o padre falou, não, vai amaldiçoar o território da paróquia, né? É melhor não jogar aqui não. Tínhamos pensado em jogar no Parque da Jaiara, né, ali naquele riozinho que corre lá, mas aí pensamos assim, não, vamos amaldiçoar aquele lugar não, né? E aí a gente decidiu que ia jogar lá perto do cemitério de Ouro Verde. Chegando lá, jogamos aquele objeto amaldiçoado, né, rezando, claro, eu rezando, joguei, né, bem longe, aquele objeto amaldiçoado. Eu vi ele, né, dentro da caixa, a caixa subindo e a caixa descendo. E ele não saiu de dentro da caixa, né, quando eu joguei. Ele continuou dentro da caixa, caiu ali, ficou ali e fiz uma oração a São Miguel Arcanjo, saí daquele lugar. Fui, né, rezar e tudo mais. Mas para mim, por que eu conto essa história, né? Por que eu quis contar toda a história com esses detalhes todos? Porque para mim foi muito bonito perceber que através do meu ministério diaconal eu pude tirar da vida de uma família uma maldição que estava ali já havia muitos anos e que não conseguia ser tirada e que agora, por graça de Deus e graças ao ministério que eu estou exercendo, eu deixei ali a bênção de Deus e tirei daquela casa a maldição. Foi muito forte para mim pensar e rezar com isso. A graça de poder deixar na vida das pessoas a marca de Deus, a marca da bênção. E só para encerrar esse testemunho, eu quero contar uma última coisa para vocês. E já encerro mesmo, porque já tem bastante tempo que nós estamos aqui. Eu passei por um momento difícil no seminário, né? A gente passa por muitos momentos difíceis. Eu nunca tive a vontade de dizer assim, vontade de sair do seminário, né? Nunca cheguei a dizer, nossa, hoje não aguento mais, hoje eu vou sair do seminário. Não teve nada disso, né? Porque eu sempre gostei demais da vocação e sempre fui percebendo mesmo a mão de Deus que estava me acompanhando. E também muito direcionado pelos formadores, graças a Deus eu fui sempre muito sincero, né? Tanto na direção espiritual quanto com os formadores. E um dia, apesar de não ter sido uma crise forte, dessas de dar vontade de ir embora do seminário, eu estive passando por uma crise que me deixou mal, me deixou muito inquieto. E essa crise grande que aconteceu, né, foi já no meu último ano de seminário, em 2018, no 4º ano de teologia já, né? E aí tinha acontecido algo que eu não esperava que acontecesse, e então, diante desse fato inesperado, meu coração se encheu de certa angústia, e aí eu entrei em contato com um padre amigo, né, o padre Edmilson, que tinha sido meu reitor durante muitos anos, e aí eu perguntei para ele o que eu faria diante daquela situação. E aí o padre Edmilson me ensinou uma coisa que eu vou guardar para o resto da minha vida. Ele simplesmente disse que para vencer aquele momento e passar por aquela angústia que eu estava vivendo, 3 coisas eram necessárias. E ele disse: Deus, tempo
e silêncio resolvem tudo na nossa vida. Repito, Deus, tempo e silêncio resolvem tudo na nossa vida. Acalmou o meu coração. Comecei a confiar em Deus, porque eu tinha perdido, de certo modo, a confiança diante daquele inesperado. Só o tempo poderia resolver aquela situação mesmo, e o silêncio, porque não adiantaria dizer nada para ninguém. A minha reclamação ou falar alguma coisa não resolveria absolutamente nada. Então, Deus, tempo e silêncio resolvem tudo na nossa vida. Resolveu aquele fato e aquela situação naquele momento da minha história vocacional. E hoje eu tenho certeza que essas 3 palavras podem vir de encontro com muitas situações que você esteja vivendo. Deus, tempo e silêncio. Pega essas 3 palavras para a sua vida. Essas 3 palavras, Deus, tempo e silêncio, resolvem tudo e todas as situações na nossa vida. Basta confiar em Deus, basta esperar o tempo e basta silenciar, estando na presença de Deus, que todas as coisas se resolvem. Tudo se resolve. Não tem nada que possa nos impedir se nós colocarmos em prática essas 3 coisas. A presença de Deus, esperar o tempo certo, o tempo que está no coração de Deus, e saber silenciar. E com isso eu quero terminar esse nosso momento de partilha, esse nosso momento de estarmos juntos para partilhar a minha história vocacional. Eu quero dizer para vocês que foi uma alegria tremenda ter estado aqui com vocês nessa live. Eu pensava que eu ia conseguir, gente, falar menos de 1 hora, mas eu acho que não consigo, Eu falo demais mesmo. São muitos fatos da minha vida, muitas histórias, muitos momentos marcantes, que Deus tem me ajudado a viver, Deus tem me ajudado a passar e que agora pude partilhar com vocês. Esse é o meu tesouro, essa é a minha história, essa é a minha vida, esse é o movimento que Deus foi fazendo comigo, e foi me levando para Ele, me trazendo sempre mais para Ele. O Papa Francisco tem pedido, de modo especial, que nesse mês de maio se reze pelos diáconos. Ele pediu que, de modo especial, se reze pelos diáconos com a seguinte oração: rezemos para que os diáconos, fiéis ao serviço da palavra e dos pobres, sejam um sinal vivificante para toda a igreja. Por isso eu quero pedir que hoje, nas orações de vocês rezem por mim também, que estou exercendo o ministério diaconal, e rezem por tantos outros irmãos meus no ministério diaconal que estão exercendo esse ministério. De forma especial, peço oração também pelo diácono Wallace, que está comigo nesse momento exercendo aqui na diocese o diaconato temporário. Estamos nos preparando para, em breve, se Deus quiser, recebermos a ordenação sacerdotal. Então peço, rezem por nós, rezem pelos diáconos, como o Papa tem pedido nesses tempos, para que nós continuemos fiéis, e a serviço do povo de Deus. Lembrando que na ordenação diaconal, o bispo impõe as mãos sobre a cabeça daquele que vai ser ordenado diácono, não ainda para o sacerdócio, mas o bispo impõe as mãos para o ministério do serviço. Então, o diácono não é sacerdote, o diácono ele é servo. Ele está para servir as pessoas, servir a todo mundo. O serviço da caridade, o serviço aos pobres, o serviço da oração por aquelas pessoas que pedem, o serviço da bênção, o serviço diaconal. É a diaconia, é o serviço, essa palavra grega, diaconia, que significa serviço. Nós somos servos, nós somos diáconos. Fomos configurados não a Cristo sacerdote, mas a Cristo servo. E estamos aqui para servir todos vocês. E louvo a Deus, amados irmãos, pela companhia de vocês. Louvo a Deus porque até aqui vocês estiveram acompanhando esta live, e quero encerrar rezando com vocês uma Ave Maria, porque foi Nossa Senhora que nos conduziu até aqui, nossa mãezinha que nos coloca sempre sob seu manto sagrado. E depois da Ave Maria eu quero deixar para vocês a bênção de Deus, A bênção de Deus que possa te encontrar e que possa, quem sabe, até extirpar da sua vida alguma maldição, algum malefício que você esteja vivendo, porque esse é o poder que a bênção de Deus tem na nossa vida. Rezemos a Nossa Senhora, nos coloquemos sob a proteção de nossa querida Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha das Vocações, por intercessão de São José, dos santos Miguel, Gabriel e Rafael, dos santos anjos da guarda de cada um de vós, desça sobre vocês a bênção de Deus para trazer paz, livrar de todo mal, conceder saúde de alma e de corpo, e, sobretudo, conceder a graça do discernimento aos tantos jovens que estão nos assistindo agora e que precisam de uma força do alto, de uma luz do alto, para poderem discernir qual é a sua vocação, qual é o seu chamado, qual é o caminho que Deus quer que eles sigam. Que sobre todos vocês desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E se você é um desses jovens que ainda não se decidiu, que está em cima do muro, que está com medo, inclusive alguns jovens aqui da paróquia que estão acompanhando e que eu sei que ainda não deram sim porque estão com medo, eu quero dizer para vocês, coragem, porque seguir a Cristo não vale a pena, vale a vida. Coragem, respondam sim generosamente. Deus lhes pague, até uma próxima oportunidade. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço, me entrego nos braços do teu amor, pois nesse amor quero permanecer. O teu amor me queima sem me consumir. O teu amor é um mar de águas impetuosas e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois nesse amor quero permanecer.